Eu quero conversar com vocês hoje sobre essa ideia de aprender inglês, entre aspas, de verdade. Ou será que não existe aspas aí? Será que existe? Essas aspas são legítimas ou não? Enfim, o que é essa coisa de aprender inglês de verdade, em vez de ficar traduzindo para o português? Como você pode implementar isso na prática? Em vez de apenas ouvir as pessoas falando, aprenda inglês de verdade, não fica só traduzindo. Como executa isso na prática? Eu separei aqui algumas coisas que eu executei ao longo da minha caminhada de estudos de inglês, que me fizeram tornar muito mais racional em relação ao inglês, no sentido de que ele fazia muito mais sentido na essência dele e não porque eu sabia traduzir muito bem para o português. Porque é muito doido essa parada. Se você não fala uma segunda língua, o português faz muito sentido para você em sua essência. Você não precisa de uma língua intermediária para que o português faça sentido. E quando a gente está aprendendo uma segunda língua, por exemplo, o inglês, que é sobre o que a gente fala aqui, acontece essa coisa de o inglês não faz sentido em sua essência para você. Enquanto as coisas não forem traduzidas palavra por palavra para o português, não faz sentido. Então, como você se desprende disso? Como você passa a olhar o inglês na essência dele, se colocando no lugar daquelas pessoas que usam a língua direitinho para conseguir fazer igual? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte: estudar é importante, mas estudar não é tudo. O que eu quero dizer com estudar é importante, mas não é tudo? A sua vida de contato com o inglês não pode ser só estudo. E por estudo eu tô querendo dizer isso aqui, ó. Quando você senta para assistir aula, você senta para aprender estruturas, você senta para tirar dúvidas, senta para avançar no seu livro. Isso aqui é material de estudo, tá bom? Não tô falando livros que você lê para se divertir, eu tô falando de material de estudo mesmo. Quando você, a partir do momento que eu tô categorizando isso aqui como estudo, o que eu quero dizer é, só isso aqui não é suficiente. Só você assistir às aulas, seja dentro do portal, seja dentro do Nower, seja aqui no meu canal do YouTube, seja o livro que você está estudando, enfim. Só isso não é o suficiente. Você não pode só ficar em contato com estudo. Você precisa ver o inglês também em sua essência, com conteúdo que eu vou chamar aqui, entre aspas, de conteúdo de verdade. O que eu quero dizer com conteúdo de verdade? De nativos para nativos, que eles foram feitos para quem é falante de inglês. Então, aquele conteúdo que é feito por falantes de inglês para falantes de inglês. Então, filmes que chegam aqui no Brasil, filmes em inglês de Hollywood, por exemplo, séries que você assiste aí, livros, não de estudo agora, mas livros de se divertir mesmo, livros de história que você goste, vídeos no YouTube, artigos, notícias, músicas, podcasts, todo esse conteúdo que eu tô, entre aspas, chamando de conteúdo de verdade, não que estudo não seja de verdade, ele é, mas é essa categoria aqui de ser feito de nativos para nativos, todo esse conteúdo, hoje eu tô propenso a falar para você que é igualmente importante. Assim, o tempo que você vai gastar dentro dos seus estudos, avançando nas estruturas, assistindo às aulas, tirando as dúvidas, é igualmente importante você fazer isso e você também ir consumir conteúdo de fora. Então, gosta de livro? Vai ler livro. Gosta de série? Vai assistir série. Gosta de podcast? Vai ouvir podcast enquanto você está fazendo alguma outra coisa. O fato é, só o conteúdo com material de estudo não é o suficiente. E por que isso acontece? O material de estudo, querendo ou não, por melhor que ele seja, por mais fragmentado, mais didático, por melhor explicado que ele seja, e eu falo isso até incluindo o material de estudos do Nower, eu não tenho problema em falar isso, não é o suficiente para você ter a noção de inglês como a essência dele, original. Por quê? Explicações são muito racionais. Essa estrutura é assim, porque tem essa construção, você vai usar a frase dessa forma e você monta essa frase assim. Essa explicação racional por trás da frase é excelente para você ter essa referência de por que você está usando aquilo. Mas usar na prática, lembrar dessas construções na prática, envolve você ter contato com aquela coisa sendo usada na prática. Então, por que eu falo que elas são igualmente importantes? Por quê? Vamos supor os dois mundos. Você fica só assistindo conteúdo por aí, com legenda mesmo, só consumindo sem estudar. Você pode até assistir muito, mas você não tem clareza das estruturas que estão acontecendo lá, você não tem noção de por que as frases estão sendo usadas e como você pode usar igual. Para você é basicamente só barulho. Você dificilmente vai conseguir absorver 100% daquele conteúdo porque é praticamente só barulho. Se ninguém te ensinou aquelas frases antes, se você não viu aquelas palavras, não teve esse tipo de contato, é só barulho. Então você fica muito perdido. É um processo lento. Claro, você consegue aprender muita coisa consumindo a partir desse conteúdo, mas é um processo muito lento quando você não tem o outro braço, que eu falei, é o do estudo. Então vamos ver quem fica só fazendo estudo no livro e tudo mais. Vai ter um vocabulário grande,
vai ter uma noção de estruturas grande, vasta, vai ser capaz de ler muito bem. Posso dizer que sim, porque quando você estuda, você pratica muito a sua leitura, o seu material de estudo provavelmente vai ser leitura. Mas na hora de falar na prática, você gastou tanto tempo tornando a sua formação de frases racional que fica difícil você ter certeza se o que você está falando está certo de verdade ou não. Fica difícil de você montar essas frases sem travar, porque você está muito racional. Tem que usar essa estrutura e esse bloquinho aqui, colocar esse verbo em tal tempo. Fica muito travado esse processo. Então, só uma coisa, só o conteúdo de fora e só o material de estudos, essas duas coisas sozinhas, elas são muito lentas de acontecerem sozinhas. Quando você junta esses dois mundos, você tem o melhor desses dois universos. Então, de um lado você está aprendendo as estruturas, tirando suas dúvidas, aprendendo palavras novas, avançando na sua base de inglês. Por outro lado, você está vendo tudo aquilo sendo usado na prática e pegando aquela coisa que era só racional, aquela coisa que era só é assim por causa dessa lógica, e você está vendo isso sendo aplicado na essência. E aí você consegue pegar uma habilidade e transferir para outra habilidade. Isso faz com que seja muito mais rápido o seu processo de conseguir usar aquelas coisas que você viu no seu material na prática. A sua habilidade de entender e ler sempre vai ser melhor do que a sua capacidade de escrever, e de falar e de pôr inglês para fora. Mas você acelera esse processo se você juntar o melhor dos dois mundos. Então, se para você inglês está muito... tem que traduzir para português. Em inglês você sente que você tem uma quantidade de estruturas vasta que você entende, mas na hora de consumir na prática não rola, na hora de falar com alguém não rola. Talvez isso é falta desse segundo pilar que eu falei para você, que é o consumo de inglês fora do seu mundinho de estudos. Então, essa segunda coisa vai ajudar muito você a ver essa parada em essência, sendo usado na prática por pessoas nativas, e tudo aquilo que você viu no seu material de estudo de forma racional vai conectar, vai clicar. Isso aqui, fazer o estudo no seu material e consumir fora com as coisas que você gosta, é igual o seu braço e a sua perna. O ideal é ter os dois. Não tem um mais importante que o outro. Cada um cumpre a sua função, mas os dois são igualmente importantes. O ideal é fazer os dois. Então a primeira coisa que você pode aplicar já estou estudando, eu estou avançando nas aulas e tal, seja dentro do portal, seja aqui por enquanto no meu canal do YouTube. Sente que não está rolando muito bem? Talvez isso é falta do segundo pilar. Ou então, sente que você consome demais, está assistindo, está consumindo, está avançando, só que as coisas não fazem sentido, você não consegue reter, você não consegue sair desse negócio de que parece barulho. Isso é falta de consciência que o seu material de estudos vai te dar. As duas coisas precisam acontecer para você deixar o inglês mais fazendo sentido na sua essência e menos preciso traduzir tudo para o português. Você passa uma habilidade para outra. E outra coisa, contexto vira o jogo. Se você está aprendendo inglês através de, por exemplo, uma tabelinha de palavras, vamos aprender aqui as 300 profissões mais famosas em inglês. Aí tem lá, professor, engineer, cashier, painter, driver... YouTuber, hoje já existe essa profissão. Sei lá a profissão que vai ter lá dentro. Aí você pega a lista e fica lendo e relendo essa lista e tudo mais. E você fica fazendo essa associação com o português. Teacher, professora. Driver, motorista. Engineer, engenheiro. Entrepreneur, empreendedor. Você fica fazendo essa associação com o português. Sabe quanto que você vai reter disso aí? O mesmo tanto que você reteria se você tentasse pegar a sua lista telefônica do celular e tentar decorar. Você tem 150 contatos na sua lista telefônica, por exemplo. Aí você vai lá, começa na letra A. Angélica, 97800-3492, sei lá. Aí você vai para a próxima. Agora é a Aninha. Aninha, 94563-9900. Você já esqueceu a Angélica. Eu já esqueci a Angélica. Não faz sentido você tentar fazer isso porque não tem nenhum contexto por trás, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra, é aleatório, as coisas não têm ligação com outras coisas para você conseguir reter aquilo. E o seu cérebro precisa fazer conexões, dessa forma ele conseguir guardar informações. Então é sempre assim. O seu cérebro ele guarda um nome a um rosto, um cheiro a uma memória. Você ouve uma música e lembra onde é que você estava quando você ouviu aquela música. O seu cérebro sempre faz uma conexão de uma coisa com a outra para que aquilo fique na sua cabeça. Porque guardar essa informação sem nenhuma conexão ao redor é muito difícil para o seu cérebro. Então,
Para de tentar aprender as coisas assim, pegando tabela de inglês e português e achando que você vai memorizar verbo, achando que você vai memorizar vocabulário, achando que você vai memorizar palavras novas e que você vai aumentar o seu vocabulário assim, porque não vai. Então, por que eu falo que contexto vira o jogo? Você tem que aprender coisas novas dentro de contextos maiores. Então, você estava vendo aquela série e tal, aí a pessoa pegou um objeto e chamou aquele objeto de um nome. Aquela cena do cara pegando o objeto, segurando, mostrando pra você na cena, falando o nome do objeto, a chance de você nunca mais esquecer que o nome daquele objeto é aquele é muito maior. Porque teve contexto por trás. Mesmo que ele não falou nenhuma frase, ele só mostrou o objeto e falou o nome do objeto. O fato de você estar no seu sofá da sua sala, vendo uma série naquele dia, tava chovendo lá fora, e teve aquela cena do cara levantando um objeto na cena do filme, e você ficou com aquilo na cabeça, isso o seu cérebro consegue reter. Ah, Vinícius, mas aí de um em um é muito difícil. Pois é, você é feito de carne e água, e você tem... O processo de aprendizado do seu corpo é lento. Carne e água não aprende as coisas rápido. É lento mesmo, e tá tudo bem. Só que é muito melhor você ter esse processo mais lento com qualidade, aprendendo as coisas dentro de contexto, do que gastar um monte de tempo tentando aprender um monte de coisa ao mesmo tempo e não reter nada. Não precisa ir com sede ao pote de tentar aprender tudo de uma vez. Então, quer aprender palavras novas? Quer aprender as profissões em inglês, por exemplo? Já que esse foi o exemplo que eu dei, deixa que as profissões vão aparecendo à medida que você vai assistindo, vai consumindo, vai avançando no seu material. Essas profissões vão aparecendo e elas vão criar uma conexão de cena na sua cabeça muito maior do que se você tivesse visto uma tabela de inglês e português. Por quê? Se você fizesse só essa tabela, essa lista de palavras, você está fazendo justamente o que te trouxe para esse vídeo, que é: quero parar de apenas ver o inglês como tradução para o português, eu quero ver as coisas na essência. É para isso que você tem que fazer, isso que eu estou te recomendando agora, para que isso pare de acontecer. Então, aprender palavras novas não é uma atividade que você senta para... Agora eu vou sentar para aprender palavras novas. Palavras novas simplesmente aparecem. Aprender palavras novas é uma consequência de todo o resto, beleza? Então, contexto vira o jogo. Não se preocupe em pegar tabela, lista, nunca mais faça isso. Foca em deixar as coisas irem aparecendo, você vai aumentando o seu vocabulário aos poucos. Esse vocabulário vai ser retido pelo seu cérebro, porque vai ter contexto com a cena maior, com a frase que você viu, com a história que você leu aquela palavra, e tudo isso vai te ajudar muito, beleza? Inclusive, não só vai te ajudar a reter esse vocabulário, mas vai te ajudar a reter esse vocabulário de forma que não foi... retive o vocabulário porque eu associei a uma palavra do português. Não, você reteve aquele vocabulário porque você viu aquela cena na essência, aquela história, aquele texto, aquele diálogo, seja lá o que estivesse acontecendo ali. E aí a gente chega nesse ponto. Tradução não é absoluta. Uma das coisas que a galera mais encana com estudos de inglês é essa parada de se confundir com tradução. De assim, eu faço tradução de um jeito, a pessoa fala: ah, mas eu não poderia traduzir de outro jeito? Por exemplo, se eu falar essa frase aqui, ó: I am into you. I am into you. Vou te falar o que está acontecendo nessa frase aqui. I am into you significa... A pessoa lá gostava da outra e tinha aquele crush, né? O famoso crush. Chegou na outra e admitiu que gostava da outra falando isso aqui. I am into you. Como a gente pode pensar que a gente pode traduzir essa frase aqui? Eu gosto de você, por exemplo. Estou afim de você. Ou então, eu curto você, talvez. Pode até ser traduzido como eu tenho interesse em você. Essa estrutura, falar que você é into alguma coisa, pode abrir margem para essas várias estruturas. E aí, um dia deu na minha cabeça de que eu fui explicar essa frase e eu traduzi como eu gosto de você. Isso aí. Só para você entender o que está acontecendo na cena, só para você entender o que está acontecendo por trás da cabeça do personagem ali na hora. Outro dia, eu vou explicar essa frase de novo. E aí minha cabeça quer traduzir como estou afim de você. Aí a pessoa gera dúvida: mas peraí, não é eu gosto de você? Como assim agora você está traduzindo como estou afim de você, tenho interesse em você? Aí é nesse ponto que eu quero chegar. Não deixe que uma alteração de tradução te cause dúvida de estudo, porque tradução é de acordo com o humor do tradutor naquele dia, com o que ele tiver a fim de traduzir. Por esse fato ser flexível, por essa tradução ser fluida, se você se prender nessa coisa que é fluida, só vai te gerar dúvida. Então, a pessoa sempre traduz I am into you como eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. O primeiro dia que a pessoa vê I am into you como eu tô afim de você, ela fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Eu achava que essa frase é outra coisa. Ou então... talk é falar, né? Preciso te falar uma coisa. Aí qualquer dia eu quero, I wanna talk to you, por exemplo. I wanna talk to you, e eu pego esse talk e traduzo como conversar. Eu quero falar com você e eu quero conversar com você. Tem diferença entre falar eu quero falar com você e quero conversar com você? Não tem.
E é isso que você precisa parar, é isso que você precisa começar a se desprender. Falar, ah, mas como assim você traduziu say como falar? Eu achava que say é dizer. Desapega desse negócio de que uma palavra do inglês só pode ser traduzida para uma palavra do português. Não é assim que funciona. O inglês está nem aí para o português, eles não estão nem aí para que palavra você usa. E por que eu falo isso? Para que você entenda que não existe uma relação entre cada palavra do inglês tem relação com uma palavra do português, eu só posso traduzir dessa forma. Não existe isso. Não existe isso. O inglês se desenvolveu de uma forma por causa dos motivos culturais, históricos deles lá, e o português se desenvolveu de outra forma, por causa dos nossos motivos culturais e históricos lá. E aí, para que um povo pudesse entender um pouco da língua do outro, a gente faz umas associações. Ah, essa palavra deles é parecida com essa nossa aqui. Mas desapega de que só pode ser traduzido de um jeito. Se eu falo a seguinte frase em inglês: I got the joke. I got the joke. A pessoa conta uma piada, aí você, yeah, okay, I got the joke. Ou seja, eu entendi a piada. Eu posso traduzir como, peguei a piada. Ou ainda, captei a piada. Saquei a piada. Tá vendo como eu posso traduzir de várias formas diferentes e tudo chega no mesmo resultado? Desapega. Até porque a tradução não é assim, ó. Vai ter uma palavra para traduzir bonitinho o I, que é o eu. Aí vai ter uma palavra para traduzir bonitinho o got, que é o peguei. Aí eu traduzo como entendi, aí você, mas got é peguei, eu entendi. Aí você tá complicando a sua vida. Desapega. Simplesmente entenda que quando você estiver na situação que você precisa falar que pegou a piada, você fala, ok, got the joke. I got it. Simplesmente fala isso. Você não quer falar e ser entendido? Então por que você simplesmente não fala do jeito que eu tô te mostrando? Em vez de ficar sofrendo de, mas por que é diferente do português? E por que a tradução é fluida? Isso só te atrasa, isso só te frustra. Larga a mão dessa parada. Afinal, o seu objetivo é o quê? É entender o inglês na essência dele. Você quer entender mais do inglês na essência dele e menos apegado ao português. Então, para isso, você precisa entender uma coisa assim primordial, que eu não sei se você sabia, mas se você não sabia, eu vou te contar agora. É um segredinho interno aqui nosso. Inglês é uma língua diferente do português. Eu falei isso algumas vezes nos últimos dias, mas eu tenho a impressão que o pessoal não entende isso. Inglês é uma língua diferente do português. Então não é essa palavrinha traduzida assim, essa é assim, essa é assim. Então, se eu fizer a tradução das três igual, eu chego na mesma frase. Não é assim. Desapega de tradução absoluta que vai dar tudo certo. Isso vai te ajudar muito a você simplesmente usa as frases do jeito que eles usam, tá tudo bem? Usa do jeito que eles usam, porque já que quando eles usam daquele jeito eles são entendidos, se você usar do mesmo jeito você vai ser entendido. Não é esse o seu objetivo? Ser entendido? Então usa do jeito que eu tô te mostrando que vai dar tudo certo. Desapega de tradução nesse sentido aqui de ficar travado. Outra coisa que te ajuda muito, visualize mais e você traduzirá menos. Isso é meio óbvio. Isso é meio óbvio, deveria ser. Mas a galera não entende, tipo assim, inglês é outra língua, inglês é diferente do português. É uma informação óbvia, é uma frase que pra galera é óbvia, mas aí você tem coisas como, por exemplo, liga pra mim, em inglês é call me. E aí a pessoa fala, mas peraí, por que eles têm só liga, que é o call, o me, que é o me, mas e o pra? A galera que faz esse tipo de pergunta não entende essa informação, que é uma informação óbvia, que em tese é óbvia, né? E a gente não pode assumir que é óbvia porque, pra maioria das pessoas é óbvia, mas para as pessoas que fazem esse tipo de pergunta de por que não tem uma associação pro pra aqui, é porque a pessoa não entende que inglês é uma língua diferente do português. Ela até sabe disso. Inglês e português são a mesma língua? A pessoa fala, não. Mas aí chega na hora de ver isso aqui, ela pergunta, mas por que não tem ali? Aí a sua resposta é, porque inglês é uma língua diferente do português. Então os nossos padrões de frase não valem para eles. Eles constroem as ideias de forma diferente do que a gente constrói. É isso que eu quero dizer com isso aí. Uma coisa que me ajudou muito. Visualize mais e você traduzirá menos. Seja atento ao que está acontecendo ao seu redor. O que eu quero dizer com seja atento ao seu redor? Repita cenas simplesmente aceitando. Eu vou dar um exemplo pontual disso aí. Sempre que alguém quisesse falar, por exemplo, a pessoa está segurando o braço da outra. A pessoa que está prestes a sair da sala, a outra vai lá e segura o braço, não deixa sair, segura assim, né? Eu percebia que toda vez que eu assistia essa cena, a pessoa falava a mesma frase. Seja qualquer série que eu estivesse vendo, seja qual for o filme, eu já vi até em livro.
essa frase. Inclusive em Harry Potter. Em livro foi quando eu vi essa frase em livro. Segurou no braço da outra, ela fala o seguinte: let go of me. O que eu percebia? Mas toda vez que a pessoa tá saindo, a outra segura no braço de uma e a outra vira de novo pra reclamar, ela sempre fala let go of me. Então, no dia que eu tiver da mesma situação em que eu estiver saindo, alguém segurar no meu braço, porque talvez a gente tava discutindo, a gente tava brigando, né? E aí eu quis virar porque eu não quero mais conversar, a pessoa não deixou. Sempre que eu estiver nessa situação, eu vou falar a frase let go of me. Por quê? Porque eu vi que toda vez que eles fazem isso, eles falam essa frase. Então, eu vou falar a mesma frase. É isso que eu quero dizer. Visualize mais a cena ao redor e você vai precisar traduzir menos. Tanto isso é verdade que você conseguiu ver exatamente a cena que eu te expliquei agora. Você conseguiu imaginar talvez um casal discutindo, uma pessoa virou, a outra segurou a outra pelo braço. Você conseguiu visualizar essa cena sem que eu precisasse colocar aqui uma tradução do let go of me. Como a gente pode traduzir ele? Existem diferentes formas. Pode traduzir como me larga, me solta, ou então até me deixe ir, larga o meu braço, sei lá como você vai querer traduzir isso aqui. Acho que me solta é bem comum, né? Isso aqui, eu só consigo traduzir isso pro português porque a cena é tão óbvia na minha cabeça. Eu consigo visualizar essa cena acontecendo e eu consigo imaginar o que um brasileiro falaria na mesma situação. E aí a gente consegue criar uma tradução. Uma não, consegue criar várias, porque a gente visualizou a cena antes de pensar em colocar a tradução para o português. E esse é um exercício mental que eu sempre tentei fazer com vocês nas minhas aulas, sempre tentei fazer com vocês nos exemplos, quando eu faço aulas de estruturas e tem várias frases de exemplo, eu sempre tentei fazer isso. Eu sempre começo as frases geralmente falando, imagina essa situação, imagina essa cena, a pessoa chega na outra, tem a frase de exemplo lá, só que eu crio ao redor para você um ambiente em que você se coloque dentro daquela cena para que você veja aquilo acontecendo. E aí, tradução se torna mais um a mais do que uma necessidade. E isso é tão legal que essa frase é construída de um jeito que não faz o menor sentido em português. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Pegar essas palavras aqui separadas e tentar ver o que cada uma dessas palavras pode ser traduzida no dicionário. O let pode ser traduzido no dicionário como deixe, deixar. O go é ir, deixe ir. O of, geralmente traduzido no dicionário como de. Me, traduzido no dicionário como mim. Deixe ir de mim. A gente fala deixe ir de mim em português? Não. Não fala. Então eu traduzo assim? Não. Porque tradução não é palavrinha por palavra. Tradução não é assim que funciona. Qual é o significado de of? Eu penso que quando a pessoa me pergunta qual é o significado de of, ela quer que eu dê uma palavra do português, master lá, que sempre que tiver um of, vai ter aquela palavra do português para traduzir o of. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. Tanto que, por exemplo, se eu quero falar todos nós em inglês, é all of us. All of us. Todos nós. Peraí. Não. A tradução tem que ser todos de nós. Não, de maneira nenhuma. A gente não fala todos de nós, a gente fala todos nós. Em inglês é all of us. Mas por que em inglês é all of us e pra gente é todos nós? Por causa do segredinho. Em inglês é outra língua, diferente do português. Então o que você faz com isso? Aceita, e quando você quiser usar todos nós, você fala all of us. Todos eles, all of them. Todos vocês, all of you. E pronto. Usa do jeito que eles usam. E tradução vai ser cada vez menos necessário. Esse exemplo é legal aqui que o Sinal acabou de colocar no chat. Eu vi you scared the crap out of me. E na legenda, você quase me matou de susto. Mas não entendi as palavras ali, mas já vi a mesma frase umas 3 vezes numa situação parecida. Muito massa, né? You scared the crap out of me. É tipo assim, é o mais próximo do você me fez me cagar de medo. Isso aí. Se a gente fosse traduzir mais ou menos literal, é mais ou menos essa ideia que essa frase passa. E é muito massa porque eu já vi essa frase sendo usada também e não precisa fazer sentido de por que essas palavras foram posicionadas dessa forma. Simplesmente, quando eu quiser falar que a pessoa quase me matou de susto, you just scared the crap out of me. É só usar a frase do jeito que eles usam. Mesmo que a princípio não pareça fazer sentido. Primeira vez que eu vi o let go of me, construído de um jeito completamente estranho, porque eu conhecia let me go. Eu conhecia isso aqui, ó. Let me go, me deixe ir. Isso aqui eu conhecia. Quando eu vi Let Go of Me a primeira vez, não fez sentido em termos de estrutura, mas em termos de cena, fez completamente sentido, é só eu usar igual. Uma vez eu tava assistindo aquele filme lá, que é Always Be My Maybe, já viu esse filme?
Always be my maybe. Sempre seja o meu talvez. Tá na Netflix esse filme. E tem uma hora lá que a personagem do filme é um filme de comédia. O bebê da amiga nasceu. Como é que ela fala pro bebê? Ela fala... I'm gonna babysit the crap out of you. É alguma frase assim que literalmente em português não faz, tipo, o menor sentido. Eu não tenho certeza se era exatamente essa frase, não sei se era babysit que ela tinha usado, mas tipo assim, ela pegou ele no colo assim, né? Pegou o bebezinho no colo, falou, I'm gonna babysit the crap out of you. É tipo, eu vou te encher de cuidados, eu vou cuidar de você muito, eu vou te dar colo, eu vou cuidar de você, enfim. Só que isso aqui, tanto que na hora que ela falou isso aqui, falar isso aqui é meio feio, né? Igual eu me caguei de medo. E aí a mãe do bebê até olha pra ela e fala, não fala desse jeito perto do meu filho. Ela, I'm sorry. E é muito interessante que não precisa fazer sentido literalmente. Simplesmente usa. E é muito interessante porque a gente tem coisas em português que não fazem sentido e a gente simplesmente usa. Então se eu falo, por exemplo, você canta que nem um anjo, me explica esse que nem. Essa expressão que nem não faz o menor sentido. Mas é uma comparação, né? Que nem é tipo uma comparação. É como se eu tivesse falado, você canta como um anjo. Que nem eu outro dia. Quando a gente fala assim, né? Que nem eu outro dia. É tipo, parecido comigo outro dia lá. Eu fiz um negócio parecido. Mas esse que nem não faz o menor sentido. Porque nem é uma exceção, né? É uma exceção não. Nem é uma negação. Nem eu, nem você, nem é uma negação. E que nem não faz sentido, mas a gente usa. Vai entender. Então, visualize mais e você vai precisar traduzir menos. Você vai simplesmente ser capaz de passar a simplesmente usar, porque o seu objetivo é falar e eles entenderem, e não necessariamente saber fazer uma baita explicação gramatical de por que você usa aquilo, e sim simplesmente usar. Então, visualizar cenas sempre. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que eu comentei com você hoje, e esse aqui é o ponto final pra gente finalizar a nossa conversa, apesar de tudo isso que a gente conversou, o português não é um inimigo nos seus estudos de inglês. O português é uma ferramenta que está lá à sua disposição para você usar. É só usar do jeito certo. Então, use o português como um aliado e não uma dor de cabeça. Quando você perceber que essa frase não fez muito sentido literalmente, tipo o próprio let go of me. Mas eu vi na legenda que estava escrito me solta. Então deve ser usado no mesmo contexto. Quando eu quiser falar me solta, eu uso let go of me. O que o português foi aqui? O português foi um aliado para você ver que essa frase é usada no mesmo contexto da frase me solta. E que quando você estiver num contexto em que você precisar falar me solta, é só você falar let go of me. Excelente. Ele foi uma ferramenta. Agora, quando que ele se torna uma dor de cabeça? Se torna uma dor de cabeça quando você quer traduzir let go of me como deixe ir de mim. Só porque o let no dicionário isolado é deixar, o go no dicionário isolado é ir, o of no dicionário isolado é de e me é mim. Aí o português não se tornou um aliado, ele se tornou um atraso, porque isso aqui não te ajudou. Então, palavras isoladas nem sempre são traduzidas do jeito que ela é lá sozinha dentro de uma frase maior. Frases inteiras precisam ser traduzidas para que você entenda a frase inteira. Exemplo clássico que eu gosto de dar para vocês. Quando eu te falo alguma coisa que aconteceu lá em 2005, eu tô tentando fazer você lembrar. Aí eu falo, e aí, isso aí te lembra alguma coisa? Esse te lembra alguma coisa em inglês é does it ring a bell? Vou deixar só ring a bell, tá? Ring a bell é o quê? Isso aí te soa familiar? Isso aí te lembra alguma coisa? O que ele significa literalmente, ring a bell? Significa literalmente toca um sino? Agora, se eu falo pra você, e aí, isso aí te toca um sino? Faz algum sentido? Nenhum. Não faz sentido. E não é pra fazer sentido mesmo, é igual o nosso que nem. Não é pra fazer sentido. Talvez porque quando você tem uma ideia, você lembra de alguma coisa, né, dá uma sensação de ideia, assim, nessa ideia do sino. Talvez isso. Mas, mesmo que não tivesse nenhuma explicação, você não precisa sofrer por que não foi traduzido como toca um sino. Sendo que simplesmente você olha soa familiar? Legal, entendi. Sempre que eu quiser perguntar pra alguém se aquilo que eu te mostrei dá alguma pista, se soa familiar, se te lembra alguma coisa, eu uso ring a bell em inglês. Pronto!
perfeito, guardou a frase e o português foi o seu aliado para você entender mais rápido como aquilo é usado. E não foi uma dor de cabeça. Outra coisa em que português acaba sendo uma dor de cabeça. Em casos como, por exemplo, aqui, ó. Lonely, a gente traduz como sozinho. Alone, a gente traduz como sozinho. E aí acabou. Aí é o terror do estudante de inglês esse negócio de duas palavras serem traduzidas iguais. Só que, se você viu no seu livro, no seu material de estudo, que lonely é sozinho e alone é sozinho, faltou aquele segundo pilar que eu falei pra vocês lá no começo da aula, que foi, não basta só ter contato com o material de estudos, tem que ver a coisa acontecendo em contextos de verdade, em inglês consumido fora dos seus estudos. Se você tivesse feito isso, você naturalmente, não porque você leu numa explicação, não porque você leu numa tabela, você naturalmente ia puxar na cabeça todos os casos que você já viu de lonely e todos os casos que você já viu de alone. E você ia começar a perceber que alone é simplesmente sozinho num ambiente. Eu tô numa sala, não tem ninguém comigo aqui, eu tô sozinho. Isso é alone. Enquanto lonely é o sentimento de solidão, quando a pessoa está se sentindo sozinha, mesmo que tenha pessoas lá, mas ela está se sentindo solitária. Se você tivesse feito aquele segundo pilar que eu falei para você, que é o contato com o inglês fora dos seus estudos, que é igualmente importante aos seus estudos, você ia naturalmente chegar a essa conclusão. Tanto que eu tô te falando isso aqui baseado na conclusão que eu cheguei a primeira vez que alguém me perguntou a diferença de alone e lonely, alguns anos atrás. Foi muito doido, porque na minha cabeça era muito claro. É uma coisa de... eu simplesmente usava dos mesmos contextos. Eu até lembrava da musiquinha Lonely, I'm Mr. Lonely. E nunca mais esqueci dessa palavra, né? E aí um dia me perguntaram a diferença de alone e lonely. Aí eu falei, caramba, verdade, né? As duas palavras são traduzidas como sozinho. Aí eu pensei e falei, não, mas alone é só sozinho, lonely é se sentindo sozinho. Eu cheguei a essa conclusão com base em todo o contato que eu tinha tido até então. E não é porque eu sou especialzão, porque eu sou bonzão, porque eu tenho alguma coisa demais. Eu não tenho nada demais. Isso é uma coisa que vai acontecer com você, com todos os outros casos em que você se perguntar a diferença de um e outro, se você fizer aquele negócio que eu falei, do contato de inglês, fora do seu mundinho de estudos. Porque se você para aqui, lonely é sozinho, alone é sozinho, pronto, gerou dúvida. O português foi uma dor de cabeça. Por quê? A dor de cabeça está no fato de que as duas palavras foram traduzidas igualmente. Agora, aqui o português já não foi mais um aliado. Então você precisa de um contexto maior. Lembra que eu falei para você que contexto é a chave, contexto é o poder? Se você tivesse visto a palavra não isolada no dicionário, lonely é sozinho, não isso, mas tivesse visto o contexto por trás de uma história em que apareceu o lonely lá, a pessoa fala, tá chorando, tá triste num cantinho, meio choramingando e fala, I'm feeling so lonely. Eu tô me sentindo tão sozinho. Você ia automaticamente entender que lonely é um sentimento, enquanto alone é simplesmente um estado de estar sozinho. Certo? Então, o português não é um inimigo. Quem nega, você não pode usar o português para estudar inglês. Isso não é verdade. Você pode usar o português para estudar inglês. Você pode, ele te ajuda, ele corta caminho. Tipo, em vez de eu falar pra você que horse, você me pergunta assim, o que significa horse? Aí eu tenho que ir lá no meu celular, pegar a foto de um horse e te mostrar a foto de um horse pra você entender o que é um horse. Agora, você me pergunta, o que é horse? Eu falo, cavalo. Pronto, entendeu o que é horse, acabou, resolvido a sua vida. Então, o português ele é um atalho. Agora, se eu te mostrasse a foto de um cavalo, o resultado ia ser o mesmo. Só que o português é um atalho mais rápido. Quando a gente estava aprendendo a nossa primeira língua, novinho, a gente não tinha referência de uma língua anterior para conseguir aprender português. Então a gente aprendeu lento, tendo que olhar ao redor, tendo que perguntar, que é isso, o tempo inteiro, demorando para falar. Agora que a gente é adulto, a gente já fala uma língua, essa primeira língua corta um caminho para a gente poder falar a segunda. É só saber usar do jeito certo, como um aliado, e não como uma ferramenta para te atrasar e dar dor de cabeça. E se você fizer o que eu te mostrei aqui hoje, aplicar o que eu te mostrei de pegar leve em tradução, entender que não é absoluta, visualizar mais para consequentemente ter que traduzir menos, aceita e repete, contato com o inglês fora dos seus estudos, entender como usar o português como um aliado nos seus estudos, tudo isso somado, executa essa parada, eu tenho certeza que vai transformar a forma como você vê o inglês e você vai cada vez mais conseguir perceber que o inglês você entende na essência.
porque sim, e não porque você consegue traduzir essa palavra para o português. Você consegue ver a cena, você consegue imaginar o nativo falando, você consegue imaginar até em que situação você estaria para precisar usar aquela palavra. E é aí, quando você chega nesse ponto, amigo, não tem mais volta, tá bom? Um caso interessante disso aí é a palavra overwhelming. Overwhelming. Quando você fala que algo está sendo overwhelming, é tipo assim, que contextos que eu vi isso? Eu vou te mostrar a história e aí você tenta chegar à conclusão, tá? A personagem da série falou o seguinte, nessa frase: It's so overwhelming. Que significa, é tão overwhelming. Olha o contexto. Ela estava no trabalho, tendo dificuldade no trabalho, tendo que passar raiva com o pessoal do trabalho. Ela já estava com um filho pequeno. Já estava com um filho pequeno em casa e estava grávida de um segundo, ou seja, estava tendo que lidar com o estresse de um filho, mais um estresse de uma nova gravidez que está vindo aí, que deixa estressado. Problema no trabalho, os estudos, a faculdade, estava com problema na faculdade, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E ainda estava com problema no relacionamento. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu lembro da personagem falando com a mãe, falando assim: tem essa gravidez vindo aqui, e aí tem um outro menino lá que tá chorando porque ainda é pequeno, no casamento tá com dificuldade, não tô conseguindo resolver os negócios do trabalho, e da faculdade também tá com problema. It's so overwhelming. O que a gente consegue imaginar do que significa overwhelming, então? De que tudo isso é tipo... é tão sobrecarregante, talvez, é tão pesado. Pesado é uma boa forma de falar. Isso aqui é tão pesado, é tão demais pra mim, é tão... se eu falasse sobrecarregante, seria uma tradução muito literal de overwhelming, né? Porque whelming fala de peso, então overwhelming é um sobrepeso. Mas mesmo que você não conhecesse a origem de whelming ser relacionado a peso e tudo mais, você consegue chegar a essa conclusão de que tá demais pra mim, eu não tô conseguindo lidar com tudo isso, it's so overwhelming. Você consegue pegar através da história. E é isso que eu quero dizer de conseguir entender o inglês na sua essência, vendo o personagem usando e, consequentemente, só usando igual a ele. Estressante é uma boa. Legal. Desgastante. O pessoal tá mandando várias traduções legais aqui. Desgastante, estressante. Excelente. É isso aí. Então, pessoal, gravem isso aqui que eu falei pra vocês hoje. Fiquem com isso aí na cabeça, executem. Assistir a aula aqui é muito gostosinho, ver o Vinícius explicando. Você vê alguém falando sobre o que você tem que fazer, é muito gostoso, difícil de fazer. Então executem isso aí e a gente se vê muito em breve nas próximas aulas. Até lá, tchau!